Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio. Você está no Fala Honey Podcast e no episódio de hoje nós vamos conversar do porquê nós deveríamos levar uma vida mais criativa e como isso pode nos salvar em momentos muito ruins ou muito chatos de nossas vidas. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso porque é um assunto que permeia toda a minha vida e eu queria compartilhar com vocês e saber a opinião de vocês também. Mas antes, vamos ao nosso hábito bobo da semana. E o meu hábito da semana é um que eu tenho feito já deve ter alguns meses, mas que não era um costume, então tá se tornando agora, que é tomar chá pela manhã. Então a primeira coisa que eu tomo ao invés de ser café é chá. Eu faço um chazinho e tomo. Nesse momento que eu tô gravando o podcast, eu já estou no café, mas a primeira bebida do dia tem sido chá e tem me feito bastante bem. E eu escolho o chá de forma bem aleatória para aquele dia, o que eu estiver com vontade, mas o meu chá preferido é de camomila, então geralmente eu tomo um chazinho de camomila e vou ali escrever as minhas páginas matinais enquanto eu tô tomando esse chá. Depois a gente parte para o café, uma horinha depois, 2 horinhas depois, eu vou para o café tradicional, que também não consigo viver sem, então é isso. Porque eu acordo bem cedo, se você não sabe, pra organizar as coisas junto com meu irmão pra ele poder ir pra escola, então nesse primeiro momentinho ali, que ainda é tipo 5h45 da manhã, eu tomo um chazinho. E é isso. Esse é o nosso hábito bobo da semana. Me contem aí se vocês também têm costume de tomar chá, ou se vocês só são do time do café, ou nenhum dos dois. E me contem aí, tá bom? Agora vamos para o nosso assunto da semana. Então, por que eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa questão da criatividade no dia a dia? Eu acho que muita gente leva isso como não sendo uma prioridade, obviamente. A gente tem trabalho, casa para cuidar, muitas das pessoas têm crianças e mil outras coisas que a gente precisa cuidar ao longo do dia e a gente acaba deixando a nossa parte criativa de lado porque a gente considera menos importante. Mas eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho da importância da gente estimular esse nosso lado criativo, porque eu acho que tem tantos benefícios e muitas vezes a gente está num péssimo dia e a gente vai continuar naquele mood porque a gente não sabe o que nos deixa mais tranquilo ou mais feliz, ou sabe, o que poderia mudar ali, uma coisa simples que poderia mudar o nosso ânimo. E geralmente essa coisa simples está relacionada à criatividade. Então por isso que eu queria conversar com vocês sobre isso. Porque um dos benefícios que eu considero, usando bastante a minha parte criativa, é justamente essa mudança de humor. Às vezes eu estou num dia bem para baixo, bem corrido, bem cansativo e tudo mais. E aí no final do dia eu me permito sentar e colorir ou fazer um crochê ou, ler um livro. Eu considero leitura também uma atividade criativa, porque, né, querendo ou não, eu estou ali imaginando as cenas na minha cabeça, então eu considero uma atividade criativa. Ou eu sento para escrever um pouco, sabe, para jogar algum jogo, e tudo isso parece, tipo, infantil, por que que, sabe, uma mulher adulta está fazendo esse tipo de coisa? Só que eu acho que a pergunta deveria ser: "Por que nós não estamos fazendo esse tipo de coisa?", sabe? Porque os meninos chegam no final do dia, os homens chegam no final do dia, quando eles querem desestressar, eles vão para o videogame, que nada mais é do que, né, uma brincadeira. Então, por que nós não poderíamos brincar de alguma coisa para nos desestressar? Se você for, analisar uma criança, né, ver ali o dia a dia de uma criança, você pode ver que o momento que ela está mais relaxada, mais descontraída, é enquanto ela está brincando. Será que a gente não pode trazer um pouco disso para nossa vida adulta? Porque isso soa tão errado quando se trata de mulheres adultas fazendo algo desse tipo. E às vezes nem é uma atividade que uma criança faria, por exemplo, crochê ou bordado ou alguma coisa assim que, eh, foca o nosso cérebro em algo gostoso ali, em algo que nos deixa mais tranquilas mesmo. Por que que a gente leva isso tão para um lado de: "Meu Deus, eu deveria estar trabalhando 24 horas por dia, fazendo alguma coisa, ou fora de casa ou dentro da minha casa". Claro que nós temos milhares de responsabilidades, como eu falei, mas, eh,
focar nessas atividades pode que seja, sabe, 30 minutinhos, 15 minutinhos, 1 hora, se você tiver 1 hora, para espairecer mesmo, sabe, para você brincar ali, sentar e fazer algo que você não precisa ser boa, que você não precisa mostrar para ninguém, que não precisa aparecer em lugar nenhum, só para você, só para o seu cérebro descansar, quase como uma meditação. Vocês já fizeram meditação? Muita gente tem muita dificuldade de meditar, né, sentar e não fazer nada. Mas se você focar na sua respiração, por exemplo, ou num mantra ou numa contagem, isso te ajuda, porque você vai estar ali repetindo uma coisa e meio que bloqueando os outros pensamentos. Isso acontece muito comigo quando eu estou fazendo crochê, por exemplo, porque eu fico muito focada ali, contando os pontinhos para não perder nenhum e tudo mais, então eu estou com o meu foco total ali, e isso, libera espaço na minha cabeça, sabe. Isso desanuvia, isso relaxa, porque eu tô olhando para uma única coisa, pensando em uma única coisa, sabe, sem, estar preocupada ali com todas as outras coisas da vida. Porque eu acho que essa parte criativa pode ajudar muito nisso, nesse foco pra gente ter um momentinho de parar, de pensar 1 milhão de coisas e ficar atordoada com tudo que a gente tem que fazer. E então, um dos benefícios que eu acho que traz ter um pouco de criatividade na nossa vida é justamente desestressar. Você consegue dar uma relaxada ali. É uma coisa que todo mundo tem julgado muito, mas também muita gente tem feito, que é pintar Bobbie Goods, por exemplo, que é aqueles livrinhos de colorir. Gente, aquilo faz a pessoa relaxar realmente, sabe? Você fica ali colorindo, você foca, assim como o crochê, como qualquer outra coisa, você foca sua mente em algo gostoso, você tira, eh, o espaço que está sendo ocupado 24 horas por dia na sua mente por pensamentos de: "O que eu preciso fazer agora?", sabe. E você só relaxa, só foca ali em qual vai ser a próxima cor que eu vou usar, sabe, como eu vou compor esse desenho, que são coisinhas gostosas que a pessoa faz ao longo da pintura e que não pesa na mente da gente, tudo já pesa tanto na mente da gente, que eu acho que todo mundo deveria colocar na agenda como um compromisso pessoal um dia na semana, 1 horinha do seu dia da semana, ou uma vez por dia pelo menos, essa hora criativa, sabe, essa hora de realmente relaxar e brincar e fazer alguma coisa que você se sinta focada ali, sem deixar que todos os pensamentos preocupantes invadam a sua mente como eles invadem no resto do dia, sabe. Eu acho que isso vale pra tanta coisa. Uma coisa que eu fiz foi comprar uma casinha de bonecas, porque eu sempre quis e eu nunca tive, e aí eu comprei uma casinha de bonecas de MDF, toda em madeira, essas madeiras bem simplesinhas, mas na cor de madeira mesmo, para que eu mesma pinte, sabe, veio todos os móveis, e aí você pode montar os móveizinhos e pintá-los, e aí a avó do meu marido me deu vários pedacinhos de pano, e eu vou conseguir fazer os estofadinhos, sabe, para as coisinhas da casinha, então, tipo, tem várias mini coisinhas para eu sentar ali no meu final de semana, pegar 1 horinha para não falar com ninguém, só fazer uma coisa legalzinha que eu sempre quis fazer, sabe. Então, essa é só uma das 1 milhão de ideias que vocês podem fazer na sua hora criativa. E, como eu falei, pode incluir uma leitura, pode incluir pintura, desenho, sair para caminhar, pode incluir 1 milhão de coisas, gente. Tudo que vier na mente de vocês, de bordado, de coisas manuais, cerâmica e, nossa, tem tanta, mas tanta opção. Um outro ponto que eu acho muito interessante que esse momento de criatividade na nossa semana traz, é você recuperar um pouco do encantamento pela vida, sabe. Eu acho que a gente tem passado pela vida tão corrido, tão sem prestar atenção em nada, e esse momentinho criativo na semana faz com que você olhe para as coisas com uma doçura maior, sabe, com uma leveza maior e com um encantamento mesmo maior de tipo: "Caramba, isso aqui pode ser arte, isso aqui pode é criativo, sabe, isso aqui é lindo, quero reproduzir isso", sei lá, você viu um mural na rua, e aí você pensa: "Caramba, eu posso reproduzir isso no meu caderno de desenho", e aí você tira uma foto e quando chega em casa você rabisca ali, colore do seu jeito, sabe, nada para ficar perfeito, só mesmo porque você vai conseguir olhar para o mundo de uma forma mais
interessante mesmo, sabe, mais criativa de ver a arte nas coisas e querer trazer essa arte para o seu próprio mundo. Uma coisa muito legal é você ter um caderno de inspirações mesmo, sabe, de você olhar para essas coisas do mundo e trazer isso para o seu caderno de inspirações, para ir montando o seu mundo e o seu repertório de coisas que você considera bonitas, criativas, interessantes, sabe. Pode ser um tecido, pode ser uma flor, pode ser o que for que você olhar na rua, que você achar muito legal, uma fachada de loja ou uma placa, sabe, da loja ali, que você achar: "Caramba, isso aqui é muito legal, muito diferente". E aí você vai e registra aquilo de alguma forma, ou já desenha ali rapidinho, ou bate uma foto para você passar para o seu caderno. Em casa você pode imprimir essa foto com papel comum e colar lá, e fazer colagens, ou você pode, desenhar, sabe, tipo, tanta coisa para você ir treinando esse olhar para o mundo, para que você veja esse encanto, essas coisas bonitas da vida, que a gente não tem olhado mais, sabe, que a gente tem passado correndo pela rua, a gente tem entrado no carro, chegado no lugar, saído do carro, entende? Sem olhar nada, sem prestar atenção em nada. A gente está sempre olhando para a tela do celular, então a gente não olha mais pelas janelas, a gente está sempre, tipo, olhando para baixo, então estamos ali perdendo várias coisas criativas que estão espalhadas pelas nossas cidades, que poderiam servir de inspiração pra gente. Então, sabe, olhar para as coisas, isso já é um ato criativo, sabe, você olhar para as coisas realmente vendo o que está ali ao seu redor e não só, tipo, com tudo borrado enquanto você olha para a tela do celular, sabe. Um terceiro ponto que eu acho que é muito interessante da criatividade, é que ele esse momento criativo, ele te deixa mais presente, assim como eu acabei de falar aqui, desse olhar com mais encanto para a vida, ele também te traz essa presença, ele te traz para o momento agora, porque você não está distraído, você está realmente ali, observando as coisas, ouvindo o que está acontecendo ao seu redor, e quando a gente está distraído, olhando para o celular ou pensando em 1 milhão de coisas, a gente não está realmente ali, né, a gente está preso dentro da nossa cabeça ou a gente está preso na tela do celular. E quando você olha para a vida com esse olhar mais criativo, quando você está buscando essas inspirações no seu dia a dia, você está presente ali, sabe, você está realmente ali, olhando as coisas, conversando com as pessoas, ouvindo. Uma coisa que para mim é muito, muito criativa, né, obviamente, é a escrita, então quando eu estou conversando com alguém, eu tento prestar muita atenção no que a pessoa está falando, eh, porque aquilo pode ser uma inspiração para uma história inteira ou para um diálogo, sabe, ou para um conto. Então, tipo, a pessoa pode me contar algo muito legal que vai estar presente, vai estar registrado na minha memória como alguma coisa criativa, e isso pode se tornar alguma coisa, desde um texto até um conto, uma história inteira ou um desenho também, sabe, uma colagem. Eu acho que uma coisa que eu falo pouco aqui é justamente sobre colagem, mas que é uma coisa muito legal e muito fácil, porque nesse olhar, nessa presença criativa, porque tudo isso se conecta. Vamos supor que você foi no restaurante e tinha um guardanapo desses de papel com uma logo muito legal. Então você pode guardar um desses para você trazer para casa e colar no seu caderno de inspirações, sabe. E fazer isso com diversas coisas, diversos panfletinhos que você ganha na rua, se você estiver prestando atenção, ou, sabe, coisas que você vai coletando. Uma coisa que eu adoro é ir em museu e pegar os panfletinhos e depois fazer uma colagem com os panfletinhos do museu, porque eles são sempre muito bonitos. E geralmente traz algum tipo de arte ali, né, no panfleto, então é muito legal. E se você for assistir uma peça, se você for assistir um filme, todos os ticketzinhos, que eu nem sei se hoje em dia tem muito mais, né, geralmente é QR Code no celular, mas os que tiverem são muito legais de você trazer para casa e colocar no seu caderno, no seu fichário, onde você quiser guardar esse tipo de coisa, porque é um registro, querendo ou não, de um momento criativo seu, que pode se tornar outro momento criativo. Então você foi assistir um filme porque nessa semana, na sua hora criativa, você falou: "Vou ao cinema". E aí você vai ao cinema, lá você ganha um ticketzinho, alguma coisa que dá para você fazer uma colagem depois, então isso já vai se transformar na sua próxima hora criativa, sabe, porque você já vai ter o que fazer ali no seu caderno,
e você pode escrever em volta sobre como que foi o filme, se você gostou ou não. Então tem tanta possibilidade de coisas criativas pra gente fazer e eu acho que muitas vezes a gente só tá julgando que isso tudo é bobeira e que a gente devia estar trabalhando 100% do tempo. Só que esse trabalhando 100% do tempo, gente, é uma criação capitalista, né, para fazer com que a gente seja produtivo o tempo todo. Mas nós somos seres humanos e seres humanos precisam da arte, precisam da criatividade. A gente não pode estar ali, tipo, produzindo 100% do nosso tempo. A gente precisa respirar, a gente precisa relaxar, a gente precisa fazer coisas para alimentar a nossa alma, não só o nosso corpo, não só, a busca ensandecida por dinheiro. Claro que isso é importante, já que a gente vive num mundo capitalista, então ter o nosso dinheiro é muito importante, mas, eh, num recorte privilegiado, se você já está no seu serviço, se você já tem a sua renda, você pode pegar um pouco do seu tempo para atividades criativas, para que você se sinta mais conectado com você, com a sua alma, com as coisas do mundo, não só com a parte do dinheiro. Eu acho que uma coisa que parece bobeira também, não sei por que as coisas parecem bobeira na minha mente, por mais que eu acredite nelas, como a próxima coisa que eu vou falar. Mesmo parecendo bobeira, o equilíbrio na vida, eu acho que ainda é uma coisa importante. Acho que a gente está se perdendo muito nessa questão do equilíbrio. Acho que a gente está o tempo todo indo para o 8 ou 80 e ninguém mais está justamente pensando nesse caminho do meio, onde a gente pode conciliar o nosso trabalho com esses momentos criativos, com momentos em família, com viagens, com tudo, tipo, se a pessoa se organizar dentro de um recorte, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é dentro de um recorte, onde a pessoa consegue fazer esse tipo de coisa, mas se você é uma pessoa que consegue fazer esse tipo de coisa, por que nós estamos tão focados só em uma coisa, sabe? Só na produtividade ou só. Entendem? A gente precisa desse equilíbrio, desse balanço na nossa vida, para que as coisas fluam, para que a gente não se mate de trabalhar, para que não seja a coisa mais exaustiva do mundo existir no mundo, porque estamos aqui, precisamos existir, não tem escapatória, então por que não transformar essa existência numa coisa mais interessante, mais leve, mais divertida, sabe? Porque tudo tem que ser tão sério e produtivo o tempo todo. Esse momento de criatividade não é para ser produtivo, não é para você trabalhar com isso, sabe? Eu gosto de criar coisas e postá-las na internet desse meu momento criativo, porque é o que eu gostaria de fazer da vida o tempo inteiro, sabe. Mas você não precisa ser essa pessoa, você pode usar o seu momento criativo só para você mesmo, sabe. Eu tenho vários momentos criativos que são só meus, que não vão para lugar nenhum, que não estão postados em lugar nenhum, que são para relaxar, para me divertir, para ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, como, por exemplo, geralmente eu gosto muito de jogar jogos de tabuleiro com o meu marido, e isso não é uma coisa documentada, sabe, isso não tá postado em lugar nenhum. Eh, a gente joga pra estar naquele momento ali nós 2 se divertindo e curtindo uma hora inteira sem pensar em nada de trabalhoso, em nada do que precisa ser feito no próximo minuto, sabe. A gente tá só ali mesmo existindo juntos e tendo um momento gostoso e então eu acho, assim, completamente necessário. Vocês conseguem ver nesse momento a necessidade dessa criatividade na vida de vocês? Eu espero muito estar sendo clara, porque eu queria muito contagiar vocês realmente a ter esses momentos criativos, sabe? Nem que seja parar para assistir um filme da sua infância, alguma coisa que você gostava muito e vamos supor que você não tenha nada em casa, nem um caderninho, nem um lápis de cor, nada desse tipo de coisa, você não considerou nada disso na sua vida, sua casa é sem nada desse material de artes na sua casa. Então uma coisa que você pode fazer é sentar, porque provavelmente tem uma televisão com acesso a streamings, então você senta lá e coloca um filminho da sua infância só para fazer a sua mente relaxar e não pega no celular, vai assistir o filme sem pegar nesse celular, vai assistir o filme com aquele gostinho de infância, faz um Nescau, estoura uma pipoca ou pega um biscoitinho que você comia junto ali, sabe, sei lá, faz um café com leite, alguma coisa.
transforma aquele momento num momento de aconchego, de saudosismo, sabe, de, tipo, realmente reproduzir algo que você gostava muito de como era e como era feito na sua infância. Então, cara, essas coisas são muito legais, muito gostosas, trazem a gente para o momento presente e também trazem essa sensação de conforto que a gente sentia. Claro, não é que a gente devesse viver no passado, óbvio que não. É só porque a gente precisa abandonar tudo que a gente já fez, que deixava a gente confortável, que deixava a gente feliz, sabe? Porque agora somos adultos, sabe? Eu acho que a gente tem um pouco dessa imagem adulta distorcida. Eu acho que a gente só imagina pessoas adultas como pessoas sérias que trabalham. Nada mais, sabe? Você não pode se divertir, você não pode brincar, você não pode falar bobeira, você tem que estar sempre falando coisas certas, inteligentes sabe? Você precisa estar sendo sempre lendo coisas muito inteligentes, que não sei. Não, gente, sabe? Quando eu falo aqui em leitura, principalmente, é você achar realmente o seu tipo de leitura. Isso pode ser desde um gibi até livros clássicos, se for o seu gosto, mas não precisa ser, sabe? Você pode ler fantasia, romantasia, você pode ler ficção científica, você pode ler romance histórico, você pode ler o que você quiser, tem tantas, mas tantas opções. E, e a leitura, uma coisa que eu amo e que quando eu tô muito estressada, com muito pensamento, geralmente eu pego um livro, porque assim como essas atividades manuais, o livro me traz para focar em uma única coisa. Então, tipo, no início pode até ser um pouco difícil, nas primeiras páginas eu vou lendo e a cabeça ainda tá ali fervilhando, mas à medida que eu vou caminhando na história, e isso a gente precisa ter paciência, que é uma outra coisa que a gente não tem muita hoje em dia, mas à medida que eu vou ali caminhando nas páginas, mesmo que uma leitura mais lenta, eu vou focando e vou entrando na história, sabe? E a minha mente vai se acalmando e focando ali em uma única coisa, que no caso é a história, e não viajando loucamente para milhares de outros planetas e milhares de outras preocupações. Então a leitura me ajuda demais, eu acho que é até por isso que as pessoas recomendam a leitura antes de dormir, porque você vai acalmando mesmo o cérebro, sabe? Você vai trazendo ele ali para aquele momento e não vai dispersando com um milhão de pensamentos. Você está ali naquela história, seguindo aquele personagem, e isso vai, sabe, trazendo uma tranquilidade para o seu corpo. Eh, então eu acho que a leitura é um dos ótimos períodos de momentos criativos, assim. E existem tantas outras, sabe, tantas outras coisas de criatividade que você pode fazer. Eu não sei nem enumerar todas elas, porque tem tantas, assim, não dá pra eu falar pra vocês aqui todas que vocês poderiam fazer, mas, só essas que eu já falei dá pra você fazer diversas vezes. Se você tiver um livrinho de colorir, você vai ter várias páginas ali pra colorir, então vai ocupar vários dos seus dias de momentos criativos. Se você faz uma aula de dança ou de cerâmica ou de escrita criativa mesmo, se você faz alguma dessas coisas assim, você já vai ter pelo menos uma horinha da sua semana preenchida com uma coisa criativa, e você vai passar o resto da sua semana lembrando daquele momento delicioso que você passou ali. E não só isso, como você vai olhar para as coisas procurando inspiração para levar para esses momentos criativos, sabe? Para sua aula de escrita, para sua aula de cerâmica, você vai estar sempre olhando os objetos com um olhar artístico, assim, para tipo, ai, como eu posso transformar isso para a minha própria arte, para as coisas que eu quero fazer de atividades criativas para me relaxar, para me trazer para o presente, para me acalmar. Então, tipo, cara, são muitas opções mesmo. E até você sentar com uma criança mesmo para brincar. Vocês já sentaram para brincar depois que vocês cresceram? Ou brincaram, sei lá, de pique, de alguma coisa assim? Vocês já brincaram depois que vocês cresceram? Eu sou uma dessas pessoas que eu brinquei até praticamente os meus 15 anos. Eu tinha uma melhor amiga na época, né, que ela ainda é, mas na época a gente morava bem perto e a gente brincava, gente, muito, muito mesmo. E não acho que a gente cresceu antes do tempo, o que foi uma ótima coisa,
Mas depois também, que a gente entrou depois dos 15 aí, a gente foi estudar loucamente, né? Foi fazer tudo que precisava e as brincadeiras acabaram realmente. Mas nesse momento da vida, depois de 15 anos, aos 30 e poucos anos, eu acho que é um momento que a gente tem a oportunidade de voltar a brincar. Eu acho que é um momento que a gente tem tempo para isso, não muito, obviamente, né? Como eu falo desde o início aqui, a gente tem a vida corrida, a gente tem os empregos, a gente tem os estudos, a gente tem casa, família, um milhão de coisas para cuidar, mas a gente consegue, nesse nosso recorte de vida, a gente consegue tirar uma horinha ali para fazer alguma coisa criativa, e isso eu acho que é muito delicioso, sabe? Você ter construído a sua vida ao ponto de agora você conseguir ter esses momentos de criatividade. E se você não construiu dessa forma, se você está em outro momento de vida, ainda assim acho que é interessante você abrir espaço para isso, sabe? Porque com a mente clara, com a mente relaxada, eu acho que todas as outras coisas vão fluir tão melhor, sabe? O serviço vai fluir melhor, o dia a dia, a convivência com as pessoas. Então, eu acho que vale muito a pena, gente. Eu queria convencer todo mundo a ter momentos criativos. E essa semana, se você leu lá no Substack, eu terminei 12 semanas de um grupo de. Tipo um grupo de leitura que a gente estava lendo o livro justamente O Caminho do Artista. E nesse livro ela fala muito sobre você abrir esse espaço para a criatividade, sabe? Ela até. As duas principais coisas, uma é a escrita matinal e a outra é o encontro com o artista, que é justamente você ter uma horinha ali da sua semana para você e brincar, pra você ir fazer alguma coisa divertida com o seu artista interior, com a sua criança interior, para você trazer justamente essa sensação deliciosa e esse olhar criativo para a vida, sabe? E, nossa, combinou demais o livro com tudo isso que eu estou falando aqui. E então vale muito a pena. E se você tiver um grupo de leitura, sabe, pessoas para caminharem com você nisso, é ainda melhor, é ainda mais gostoso, é ainda mais divertido, sabe? Tipo, você trocar as experiências de criatividade do que você fez aquela semana para sua criatividade, e não é uma coisa de produtividade, como eu venho falando, mas é realmente uma troca de experiências de, cara, essa semana eu não consegui fazer nada, eu estava muito atolada de serviço, aí outra pessoa vai te falar: "Nossa, eu tirei uns minutinhos para olhar para uma árvore muito bonita", e você pensa: "Caraca, eu também consigo tirar uns minutinhos para isso", sabe? Então, é uma troca de experiências, assim, que eu acho muito sensacional e que eu acho que vale muito a pena. Então, se você não tem essas pessoas, vem pra cá, vem pra essa comunidade nossa, vamos criar esses grupos de dias de criatividade, de horas de criatividade, pra gente ir se ajudando, trocando ideias, dando ideias para os outros do que a gente pode estar fazendo ali naquela semana para estarmos mais presentes, mais criativos, para ter esse olhar mais amoroso para o mundo. E basicamente é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria hoje com vocês sobre essa conversa de criatividade e levem isso da melhor forma que vocês puderem e me contem o que vocês pensaram durante esse episódio, se tocou vocês, se vocês se sentiram chamados para essa criatividade, porque eu quero muito influenciar vocês com isso, porque eu acho realmente que isso vale a pena. Eu realmente acredito que isso faz diferença no nosso dia a dia, no nosso, em todas as outras áreas da nossa vida, se nós estivermos felizes com a nossa criança interior, com o nosso artista interior. Então, me contem aí, tá bom? E vamos para o nosso Indica aí, querida. E o nosso Indica aí, querida, desta semana é eu mesma. Eu vou indicar para vocês o meu Instagram aqui do podcast, que é o fala.honey, porque eu estou fazendo um quadro de ideias criativas que vocês podem reproduzir aí. E são coisas bem simples, mas bem divertidas que vocês podem fazer para começar a ter esses momentos de criatividade. Eu já soltei o primeiro episódio, vai ser uma série, e eu já soltei o primeiro episódio da primeira temporada lá no Instagram, vocês podem conferir. E depois que vocês ouvirem esse podcast, provavelmente já vai ter o segundo episódio, então vão lá também conferir. E eu espero que essa série, assim como esse episódio do podcast, influencie vocês e traga
esse momento de criatividade, de amor, de transbordar para a vida de vocês. O desafio da semana, gente, eu considero simples, mas eu sei que muitas vezes a gente vai deixando passar, que é você fazer uma caminhada pelo seu bairro, realmente olhando para as coisas e percebendo o que você vê de criativo ali no seu bairro, sabe? Quais lojas são interessantes, te chamam a atenção, quais pessoas estão com as roupas criativas pela rua, quais placas têm alguma coisa escrita ali aleatoriamente que te fez sorrir. Então vão andar, fazer uma caminhada ali uns 15, 30 minutinhos pelo bairro de vocês e perceber a criatividade no mundo, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima!